a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ei! Ei! No começo do mundo, nada havia. Somente o vazio e o silêncio sem fim. O tempo já existia, mas sem ser contado como é hoje. Eu não corria, pois não havia jornada e nem vida. O verbo. O verbo. Esse já existia. Esse já existia. Esse já existia. Calma aí. Eu sou o tempo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou perdido. O tempo perdido no tempo. O tempo? Calma aí. Conheço vocês aqui. Seu nome? Seu nome? Silvio. Eu tive aqui ano passado, não foi? E nem pra você me avisar. Aí você tá rindo aí, eu falando aqui, repetindo depois de passar, você não me avisou. Você seu nome? Aldomir. Sei. Tava aqui ano passado. E nem pra falar. Aí ninguém ajuda. Então ninguém ajuda quem tá aqui em cima. Eu tô repetindo, eu tô o tempo perdido no tempo e ninguém me ajuda. Não tem problema não. Estivemos aqui ano passado. Eu tive. Mas não estamos mais no Natal, estamos na Páscoa. E ninguém me avisa. Isso aí. História da criação. Não preciso nem contar. Já contamos no passado, não foi? Quer saber? Eu tenho um controle do tempo. Vamos repassar o que foi passado no passado. Calma, estamos chegando. Temos tempo. Sem estresse. Aqui, vamos começar a partir da criação. Nascimento de Cristo. Hoje, em Belém, na cidade de Davi, nasce o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está entre nós. Anjos
Em meio ao esplendor dos céus, cercado pela glória e anjos que entoam cânticos de adoração, o Rei dos Reis contempla a terra. Seu trono, feito de majestade e santidade, é inabalável. Ele governa com sabedoria infinita e sua soberania estende-se sobre tudo o que existe. Mas, em um ato de amor que desafia a compreensão humana, ele decide descer. Descer para viver entre os homens. Descer para viver entre poeira e dor. Entre traições e lágrimas. Ele deixa a coroa de ouro para vestir-se com a fragilidade da carne. O Criador do universo torna-se um plebeu, um simples carpinteiro de uma pequena vila. O Criador do tempo submete-se aos limites dos dias. Aquele que sustenta as estrelas experimenta a fome, o cansaço, o frio. Ele caminha por estradas empoeiradas, toca leprosos com mãos humanas, olha nos olhos de pecadores e os chama pelo nome. E em cada gesto, uma mensagem: o amor é mais poderoso do que o trono. E ele não apenas vive entre eles, ele decide morrer por eles. Aquele que poderia convocar legiões de anjos entrega-se às mãos de homens cruéis. O madeiro torna-se seu trono, a coroa de espinhos sua insígnia real. Na cruz, ele carrega o peso da injustiça humana, do orgulho, da dor. E como último suspiro, ele declara: Tetelestai, está consumado. A morte parecia a última palavra, mas não para ele. Ao terceiro dia, a pedra foi removida e o vazio do sepulcro tornou-se um cenário de triunfo eterno. Jesus ressuscitou. O Rei voltou à vida, trazendo consigo a promessa da redenção para todos aqueles os que nele creem. Hoje, não olhamos para ele apenas como o Rei exaltado, mas como o Rei que nos amou ao ponto de descer. O Rei que escolheu a humildade para revelar a grandeza do céu. O Deus que entregou tudo para nos resgatar. E é por isso que hoje celebramos. Sejam muito bem-vindos a essa história de amor, sacrifício e triunfo. A história dele. A história de Jesus, o Rei que se fez plebeu. Homens dizem que eu estou onde eu nem entro mais. Trocaram a intimidade em busca de sinais, correndo contra o tempo em suas construções carnais. Somente a minha graça já não o satisfaz. Homens dizem que eu habito onde eu nunca entrei. Sou santo e não habito onde o orgulho é rei. Ouro
atraem meu favor. Eu não habito em templos, eu habito no louvor. Pra que riquezas, se eu decidir lá, de onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros, se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Homens dizem que eu habito onde eu nunca entrei. Sou santo e não habito onde o orgulho é rei. Ouros em templos não atraem meu favor. Eu não habito em templos, eu habito no louvor. Pra que riquezas, se eu decidir lá, de onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros, se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Pra que riquezas, se eu decidir lá, de onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros, se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Eu me fiz de rei plebeu. Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Pra que riquezas, se eu decidir lá? Não dá pra comparar. Pra que tesouros, se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Farsa. Dizem por aí que és apenas
um profeta que desrespeita as leis e que arrasta multidões, que em meio a uma festa água em vinho transformou. Perdoa quem não merece dar a eles um lugar. Conformador de postos, senta a mesa pra jantar. És um professor, um mestre que ensina a perdoar. 70 vezes 7 ou quantas vezes precisa. E vós, quem dizes que eu sou? E vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias prometido, luz em meio à escuridão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias prometido, luz em meio à escuridão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei também a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra também será desligado nos céus. Mas não contem a ninguém o que ouviram aqui hoje, pois convém que eu vá até Jerusalém para ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Senhor, de maneira alguma te acontecerá isso. Vai lá atrás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, pois não conhece as coisas de Deus, mas apenas as que são dos homens. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é
a sua vida a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um caminho a trilhar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer. Ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz. Quando a festa começou, a sala estava cheia de risos, de conversa, som de taças se tocando, como um murmúrio de celebração. Eu vi os meus amigos, os meus parentes, todos eles ao redor de Jesus. Ele com aquele olhar tão profundo, ele enxergava o que nenhum de nós era capaz de ver. Aquele olhar que já havia visto a minha dor, o meu sofrimento, mas também a minha gratidão.
Ele havia me dado de volta o meu irmão Lázaro. O meu irmão Lázaro, ele estava morto há 4 dias. E agora estava ali no nosso meio. Eu sabia que o que ele havia feito por mim não podia ser expressado em palavras, nem em simples gestos. O meu coração se apertou. Havia algo dentro de mim, uma vontade de retribuir. Mas como? A resposta logo veio. O vaso de alabastro. Ele estava guardado, tão precioso. Era um perfume raro, caro. O mais caro que eu tinha para os melhores momentos. Ele representava o meu amor, a minha devoção. Então eu tomei coragem, eu entrei. Eu passei pela porta da sala. Eu pedi licença. Eu caminhei até Jesus. Eles me olharam um pouco confusos. Mas sabe, naquele momento nada importava. Nada podia me abalar. Eu olhei para ele que me observava com aquele sorriso sereno. Ele sabia de tudo. Tremendo, eu quebrei o vaso. O perfume se espalhou e envolveu todo o ambiente, encheu o espaço. Era como se o próprio céu tivesse aberto ali naquela sala. Mas para mim, aquele perfume não era só o cheiro. Era o cheiro da minha gratidão, do meu amor. O meu amor sendo derramado aos pés de Jesus. Então, eu me joguei ao chão. Eu comecei a lavar os seus pés com as minhas lágrimas. Era como se tudo que eu tinha vivido na minha vida tivesse se concentrado naquele único momento. Naquelas lágrimas, naquele gesto. E aí eu enxuguei os seus pés com os meus cabelos. E as palavras das pessoas ao meu redor pareciam tão distantes. As críticas, as falácias, nada podia me abalar. Jesus, ele sabia o que estava acontecendo. Ele conhecia o meu coração, ele não me repreendeu. Pelo contrário, ele me olhou com aquela profundidade, como quem compreende a alma humana. Hoje eu entendo. Eu sei que aquele gesto, aquele vaso quebrado, foi a entrega de tudo que eu sou. Sem medos, sabe? Sem reservas. Foi um reflexo do que ele fez por mim. Do que ele fez por você, por todos nós. Por isso eu quebraria 1000 vasos, 1000 vezes, para expressar o que o meu coração sente. Porque ao final, ele quebrou a morte. E assim, me deu vida. Em silêncio me achego a ti, e sem forças atraída sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu, e como um bálsamo se espalha em devoção. O sentido de viver encontro aqui, quando aos seus pés derramo o coração.
cada gota do meu ser te dou. O perfume de minha alma inteiramente ao seu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui prostrada aos seus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de ti. Mesmo em prantos eu consigo escutar a voz de um outro homem a me reprovar. Se soubesse quem está a te tocar, não a deixaria os seus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar. Perdoada, filha, está o teu pecado. Cada gota do meu ser te dou. O perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui prostrada aos seus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de ti. Inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui prostrada aos seus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de ti. Esta mulher, ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Por isso, em verdade vos digo, que por onde esse evangelho for pregado, o que ela fez será lembrado para sempre.
verdade vos digo, que um de vós, que comigo come, há de me trair. Comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando, o partiu. Esse é o meu corpo. Tomai e comei. E tomando o cálice e dando graças, todos beberam dele. Este é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós. Tomai e bebei. Amigo, aquilo que tem que fazer, faça depressa. Entre a morte e a vida, tempestade, chuva, trovão, lama cobre o campo como um manto escuro. Traidor. Isso que eu sou, né? Me olham como vilão, como aquele que não teve coragem, ou pior, que fui fraco. Quando eu encontrei, tudo parecia tão simples, tão claro. Ele era diferente. Ele era o Messias prometido, aquele que nos traria a libertação.
E nós acreditávamos nisso. Todos nós. Eu acreditei nisso com todo o meu ser. Mas eu também vi o que os outros não viam. Eu vi o seu olhar, a paciência que ele tinha, como o mundo, sua total decadência, não era digno de tamanho amor. Vi que as coisas não estavam acontecendo como imaginávamos. Eu queria que fosse rápido. Eu queria que ele fosse decisivo. Eu queria que o reino de Deus fosse uma revolução. O povo queria uma revolução. E ele falava de amor, de perdão, de algo que parecia estar além da nossa compreensão. Então foi quando eu percebi que ele não ia fazer nada. Mas não da maneira que todos esperavam. Não da maneira que eu esperava. Ele falava de entregas, de sacrifícios, mas não para dominar. Mas não para tomar o que é nosso. Ele queria dar, sempre dar. Ele falava de uma tal verdade que nos libertaria, mas ninguém ouvia. O poder, o poder estava ali ao nosso alcance, mas ele insistia que fosse diferente, insistia que fosse espiritual, e eu não podia mais esperar. Eu não podia ficar parado enquanto ele se entregava dessa forma. Eu queria algo mais, algo que mudasse tudo. E talvez se ele fosse forçado a agir, se ele visse que o mundo estava contra ele, talvez ele fizesse o que deveria ser feito. Talvez se ele estivesse diante de uma ameaça real, algo mais forte surgiria dele. Talvez se ele mostrasse que realmente é o Messias. Então, eu fiz o que fiz. Eu achava que ele poderia ser mais do que estava sendo. Pensava que eu poderia mostrar o seu verdadeiro poder. Eu não sabia o que aconteceria depois. Agora eu carrego essa culpa. Eu não sabia que essa dor seria tão profunda, que o peso de olhar a ser capturado, ao ser humilhado, a ser torturado, me perseguiria para sempre. Em cada passo, em cada sombra, eu me faço a pergunta, a única pergunta que não sai da minha cabeça: será que eu fiz certo? Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado
com espinhos ele foi, e em dor pude ouvir o escárnio dos que opunham a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. E em dor pude ouvir o escárnio dos que opunham a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu. Ele morreu em Jerusalém. Dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. E Ele foi quem escolheu. Meu Jesus sofreu assim. Irmãos, essa cena mexe com a gente, né? Uma cena pesada, faz a gente parar para refletir sobre o que Jesus fez por nós. E a gente precisa ter um olhar atento ao que Cristo
ao que a obra consumada de Cristo Jesus representa e significa na nossa vida. Tudo que Jesus passou, tudo que Ele sofreu, foi por mim, foi por você, amém? Um preço precisava ser pago. A verdade é que Deus criou o homem e o colocou num lugar de descanso, de deleite. É isso que significa Éden. E Ele deu uma autoridade, deu uma ordem ao homem. Ele disse ao homem que ele deveria dominar sobre o jardim. Deveria cuidar daquele jardim. E o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que recebeu uma incumbência dos céus, ele pega aquela autoridade, ele entrega nas mãos do diabo, por causa da sua desobediência. Esse texto que eu estou falando, ele está narrado em Gênesis capítulo 3. E ali a gente tem o início daquilo que é a queda do homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que foi colocado num lugar de plenitude, o homem que tinha contato com a beleza e a grandeza de Deus e tinha o privilégio de ter Deus se revelando a ele todos os dias, pessoalmente. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus grandioso, Criador dos céus e da terra. Mas Ele é um Deus que se faz presente na nossa vida. Ele é um Deus que veio para se relacionar conosco. Ele é um Deus que veio para que nós pudéssemos ter intimidade e comunhão com Ele. Então, quando a gente vê que o homem não cumpriu a sua parte do acordo, Deus, Ele não desiste da humanidade. Em Gênesis capítulo 3, a gente já vê uma profecia messiânica apontando para o que Cristo iria fazer por nós. Apontando para o que a gente viu representado aqui nessa cena. Nós vemos ali uma promessa de que um dia viria um homem que pisaria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da serpente, e que essa serpente feriria o calcanhar do homem. É então que começa um plano de redenção. É então que começa um plano de restauração. Essa é a história do Evangelho. Deus escolhe um homem, Abraão, e a partir desse homem Ele prepara um povo, para que naquele povo o Messias pudesse vir ao mundo. E na Páscoa, no mês de abril, esse ano, nós nos lembramos desse fato, de que a promessa, ela se cumpriu. Jesus Cristo veio ao mundo e Ele declarou na cruz do Calvário: está consumado. O preço foi pago. A autoridade que havia sido entregue nas mãos de Satanás, eu de forma legal, através de um homem que era homem, mas era Deus, nascido de uma virgem, fruto de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Esse Deus homem, que se fez carne e habitou entre nós, Ele pagou um preço para que o pecado não tivesse mais vez sobre a minha e a sua vida. Esse homem pagou um preço para que não houvesse mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse homem pagou um preço para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. A palavra nos ensina que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, restaurando um acesso que havia sido perdido por causa do pecado. E hoje nós podemos livremente nos achegar ao trono da graça de Deus, sabendo que nele nós encontraremos misericórdia e graça em tempos de necessidade. Esse é o Deus que nós servimos. E esse é o convite que Ele nos faz aqui nessa manhã. Jesus Cristo nos faz um convite para que nós possamos estar nele.
para que nós possamos nascer de novo, para que nós possamos aceitar e receber o sacrifício que foi feito em favor de cada um de nós. E nele, irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos. Nele nós temos reconciliação, nele nós temos perdão, nele não existe mais condenação. Eu não sei o que aconteceu lá atrás na sua vida, mas quando eu aceito e recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, há uma certeza de que eu fui perdoado. E a gente não pode fazer um musical, contar essa história sem te dar uma oportunidade de tomar uma decisão. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você nunca fez uma oração de salvação. Eu vou pedir para que as luzes se acendam nesse momento. E se você nunca fez uma oração de salvação, nós queremos te dar a oportunidade de fazer isso aqui hoje, amém? Se você entende que Jesus Cristo é tudo o que você precisa, você não precisa esperar o momento, você não precisa deixar para amanhã. Ele está aqui hoje e agora, Ele está te convidando para que você possa ter um relacionamento com Ele. Se esse é o seu caso, você deseja nessa manhã entregar a sua vida para Jesus, eu quero te encorajar a levantar as suas mãos aí onde você está. Eu quero orar pela sua vida, amém? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Segundo grupo de pessoas por quem eu quero orar nessa manhã é se você estava distante do Senhor e você deseja se reconciliar com Deus. Talvez você veja aqui a convite de um amigo, alguém que está participando do Alto de Páscoa. Você tem andado distante dos caminhos do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesse lugar hoje. Talvez você esteja em casa assistindo essa apresentação pela internet e você deseja se reconciliar com Cristo Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso hoje aqui pela manhã. Se esse é o seu caso, você pode levantar a sua mão. Eu também quero orar por você. Existe alguém aqui que deseja se reconciliar com Cristo Jesus? Você pode levantar a sua mão aí onde você está. Se você estiver na internet, você pode escrever assim: eu quero voltar para Jesus. Escreve aí no chat e a gente quer orar por você. Tem alguém aqui hoje que deseja se reconciliar com Deus? Levante sua mão. Existe alguém? Ok, o terceiro grupo de pessoas por quem eu quero orar hoje aqui é se você deseja se batizar. Tudo que Jesus fez foi para que você pudesse fazer parte da família de Deus. Foi para que você pudesse voltar a Ele. Foi para que você pudesse tornar agora pública a sua confissão de fé. Eu quero te encorajar a passar pelas águas do batismo. No dia 17 de maio, no nosso passeio da família, a gente vai ter um batismo coletivo com todas as igrejas de Nova Vida Família da Fé. Vai ser um dia de grande festa, de grande celebração. Eu quero te encorajar a estar com a gente nesse dia. Talvez você esteja esperando mudar alguma coisa. Talvez você esteja pensando em fazer algo diferente. Quando isso acontecer, quando isso mudar, quando eu deixar essas coisas para trás. Irmãos, o batismo não é o final da história. O batismo é o início dessa jornada. E a gente precisa tomar uma decisão. A vida ela é feita de decisões. E nessa manhã nós estamos te dando a oportunidade de decidir pelo batismo. Existe alguém aqui hoje que deseja tomar uma decisão pelo batismo? Você pode levantar a mão aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Tem alguém? Lá em cima, na internet. Ok. Irmãos, eu creio que Deus está aqui nesse lugar, amém? Eu creio que Deus é um Deus real e Ele se faz presente no nosso meio. Eu quero convidar toda a igreja a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eu quero que você ore junto comigo. Se você puder, leve a tua mente agora a pessoas que você conhece que estão distantes do caminho do Senhor. Leve a sua mente agora, o seu coração, a pensar em pessoas que você ama, que precisam ouvir essa mensagem.
Leve a sua mente agora, o seu coração, em direção a pessoas que precisam ter a sua vida transformada. Quando Jesus morreu numa cruz, foi para que Ele pudesse trazer libertação para as nossas vidas. Nós fomos livres do cativeiro, amém? E nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Que Deus possa ministrar o seu coração agora. E você possa crer que Deus, Ele ouve e responde às nossas orações. E aonde essa pessoa estiver, ela vai ser alcançada pelo toque da graça, da misericórdia de Deus na sua vida. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio hoje de estarmos reunidos aqui juntos como igreja, para adorar e exaltar ao teu santo nome. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque através da tua obra na cruz nós fomos perdoados. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós fomos feitos uma nova criação. E o Senhor nos chamou para fazer parte da sua família espiritual. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ser igreja. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de cooperar contigo e fazer com que a tua obra, o teu reino, se estabeleça nessa terra. Espírito Santo de Deus, nos ajude na nossa caminhada. Espírito Santo de Deus, nos ajude a viver a realidade do teu evangelho. Que possamos crescer e caminhar cada dia mais em direção às tuas promessas. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, faz em nós a tua vontade e faz de nós um instrumento vivo para alcançar, salvar e ajudar pessoas, Senhor, a terem um encontro contigo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos apagar as luzes novamente e nós vamos partir para o final do nosso alto de Páscoa. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente, amém? Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E onde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu. E eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avise os seus irmãos para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí que eu vou contar o que aconteceu. É que a terra estremeceu, o sepulcro se abriu.
vive, Senhor. Tu vives e venceu a morte. Ressuscitou, ressuscitou. Eu não acreditei. Na verdade, eu não quis acreditar. Não depois de tudo que aconteceu. Quando eles disseram que ele havia ressurgido, eu ri. Eu ri. Mas não foi por mal, foi porque eu duvidei. Eu sempre duvido. Se eu mesmo não colocar o meu dedo nas marcas das suas mãos e na ferida da sua costela, eu não acredito. Foi o que eu disse. E foi mais do que um desafio para mim, porque era a minha dor, era a minha angústia, era o meu medo. Eu só não queria ser enganado. Então, naquele dia, eu ainda estava ali, confuso, tentando entender tudo o que eu tinha visto, tudo o que eu tinha ouvido. Os outros discípulos também estavam ali reunidos quando, de repente, ele apareceu, como se a porta nunca tivesse existido, como se o tempo e o espaço não tivessem poder. Ele estava ali diante de mim, eu vi. O mesmo Jesus que eu vi morrer estava vivo diante dos meus olhos. E não era um fantasma, não era uma visão, era Ele, o mesmo que eu vi morrer. No começo eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu corria, se eu gritava, se eu pulava, se eu caía de joelhos diante da tua presença. As palavras, elas não saíam da minha boca. Eu não conseguia. A paz esteja convosco, ele disse. E algo naquela voz, algo naquele olhar, parecia atravessar toda a minha dúvida, toda a minha incredulidade. E ele não estava bravo, ele nem ficou magoado comigo, porque ele sabia tudo que eu tinha dito, ele sabia que eu tinha duvidado, mas ele ainda me chamou para ver e tocar, não me condenou. Tomé, venha, ponha o teu dedo aqui, veja minhas mãos, toque na minha ferida. Eu não precisava mais de provas, eu já sabia. Toda aquela dor, aquela angústia, aquela aflição, o medo de ter perdido tudo foi levado embora naquele instante. Eu vi, eu toquei. E no momento que esses dedos tocaram aquelas feridas, eu senti um arrependimento tão grande, um arrependimento
arrependimento profundo em saber que mesmo depois de tudo que ele fez, eu duvidei. Como eu pude ser tão cético? Mas ao mesmo tempo, eu senti algo. Eu senti uma paz que eu nunca imaginei que pudesse existir. Eu vi a morte dele, eu vi a vida, eu vi a humanidade de Jesus, eu vi a divindade dele. Sim, e ele estava vivo, e com ele a esperança, com ele tudo que eu temia, tudo que eu duvidava se desfez. Quando ele disse: bem-aventurados os que não viram e creram, eu sabia que mesmo sem ver como eu vi, ainda assim a fé nos guiaria. Eu não sou mais aquele Tomé que duvidava. Eu hoje sou o Tomé que viu, o Tomé que tocou, o Tomé que acreditou. E agora, a minha fé não se baseia apenas em provas, mas naquilo que é eterno. Ele vive, por ele eu também tenho vida. A morte não tem mais poder. Ele venceu a morte, a guerra ganha está. Que o adoram, sobre os nossos pés o
Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, à frente vai, seu braço forte, exaltará, o Rei dos Reis, à frente vai, seu braço forte, exaltará, o Rei dos Reis, à frente vai, seu braço forte, exaltará, erram seus braços que o adoram, sob os nossos pés o inimigo ficará. Aleluia, aleluia, Ele vive, Jesus Salvador. Cristo já venceu, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais dois ali, não haverá nenhum amor. Veremos os olhos de Jesus e nunca. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Seu bom perfil não haverá mais dois ali, não haverá nenhum amor. Veremos os olhos de Jesus e encontrarei seu bom perfil. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca Glória a Deus. Deus é bom, amém? Você possa sair com essa esperança viva no seu coração. Estenda suas mãos aqui para frente. Você pode orar por cada uma dessas pessoas. Deixa só a gente fazer uma oração. Estenda suas mãos aqui para frente. Libere palavras de vida. Esse é o reino de Deus, irmãos. Deus, Ele tem distribuído dons, talentos no nosso meio que a gente nem faz ideia. Que em momentos como eles,
Nós vemos o Senhor levantando essas pessoas, despertando, colocando amor, paixão por vidas, por Jesus. Nós queremos abençoar cada um deles. Pai, nós somos gratos. Cada voluntário, cada área dessa igreja. E faz com que espetáculo como esse possa acontecer. Pai, nós consagramos a vida de cada um deles ao Senhor. Nós consagramos esse momento ao Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Senhor, tem visto o coração, a dedicação de cada um. Pai, nós somos imensamente gratos pelo privilégio de sermos igreja juntos. Te agradecemos por aqueles que estão no palco, por aqueles que auxiliaram de diversas formas para que esse encontro pudesse acontecer aqui hoje. Pai, nós cremos que a Tua mensagem chegou aos corações e hoje fomos fortalecidos na nossa fé e na nossa esperança em Ti, Pai. Há uma certeza de que nós estaremos contigo para todos sempre. Aleluia, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Antes da gente ir embora, a gente tem só umas palavras de agradecimento. A Raquel vai trazer aqui eu peço uma para que lista. vocês não para vão não embora, esquecer porque de ninguém. A gente tem que Coisa agradecer rápida. essas Obrigado. vidas. Em primeiro lugar, a Deus. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ao nosso Pai, não se foge não, pastor. Ao nosso pastor Silvio, porque nos apoiou em tudo. Obrigada, pastor. Isso é uma bênção na nossa vida. Isso é uma referência pra gente. Obrigada por acreditar. Obrigada por incentivar, por apaziguar quando a gente está nervoso, sem saber o que fazer. Obrigada por nos dar direção. A gente sabe que existe uma unção sobre a sua vida. E a gente honra, aqui todos nós honramos a sua vida, o seu ministério. Obrigada por tudo. Pastor Natália, desculpa aí, a gente arrancou os cabelos, que daqui a pouco, coitado, vai ter que fazer um implante de tanto que a gente... Perdão, gente, mas... Pastor Silvio nos apoiou em tudo, os pastores da nossa casa, a vocês, igreja, vocês sempre nos apoiam, aos irmãos que colaboraram. E aí, eu tenho aqui as irmãs que foram costureiras, eu não posso deixar de agradecer, e que confeccionou as roupas, a irmã Maria José, a irmã Lília, a irmã Raquel Amorim, o Chiquinho e o Jânio. Gente, vocês podem aplaudir a Deus pela vida deles. Eles são... Quem conhece o Chiquinho e o Jânio sabe, né? Gente, coisa de ir embora de manhã, de dormir aqui. O Jânio dormiu aqui uma noite aí, porque estava meio perigoso para ele ir embora. De ficar até de manhã com a gente aqui. A Carla Berri, o João Paulo, o Francisco. Aí a gente teve alguns convidados. O Fábio, cadê? O Fábio tá ali atrás, que cantou, convidado da Igreja Sião. Nós tivemos também o Jean no trompete, que é nosso convidado. Nós também tivemos o Marcos, o mestre Marcos Bonfim, saxofonista. Aí nós tivemos também a Gilmara, que é líder da companhia de artes lá no Cian, na igreja do Fábio. E a Bia, também que é maquiadora, estão ali. E elas nos deram todo esse suporte. Assim, essas pessoas são as pessoas convidadas, né? E a toda essa equipe, se eu for citar nome, gente, cadê o Anderson e a Jaque? Estão ali, né? Responsáveis executivos de todo o musical. E aí eu e o Felipe ficamos com a parte, né, artística, assim, né, das cenas. Mas, gente, essa galera aqui, eles são incríveis. Vocês podem aplaudir a Jesus pelo corpo dele aqui representado. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem pessoal lá. Ah, eles desceram também, né? Pessoal da iluminação, a Raíssa, incansável, Vitinho. Temos o nosso irmão ali, Daniel, que estava passando as imagens também no LED. Ele também não é aqui da nossa igreja e estava aí com a gente. Oi? Vai ser, ó. Já disseram que você vai ser. Você é nossa, hein, Daniel? Glória a Deus pela tua vida, tá? E é isso, gente.
Eu agora já nem sei mais falar, pastor. O senhor, era só esses agradecimentos aqui. Obrigada. Gratidão, é isso que move o nosso coração, a nossa vida. Sou grato a Deus por essa igreja. Sou grato a Deus pela sua vida. Sou grato a Deus pelo que Deus está fazendo em nós e através de nós aqui nesse tempo. Amém? Que Deus possa abençoar o seu domingo de uma maneira sobrenatural. E que a esperança viva do Senhor possa resplandecer ao longo do nosso dia. Que você possa ter a certeza que Deus está vivo e Ele é contigo. Você não está sozinho. Seja lá o que você está enfrentando hoje, nesse momento. Seja lá a maneira que você chegou aqui nesse lugar. Eu preciso te dizer que Deus é Deus Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é um Deus em nós e é um Deus por nós. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Se você quiser, vem à noite também. Compartilhe o musical aí, o Alto de Páscoa, com todo mundo nas redes sociais. E que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Até mais. Um abraço, gente. Toca uma música bem animada aí. Eu vou cantar. Vamos cantar, hoje é dia de louvar, vamos cantar e celebrar. Jesus nasceu, o presente enviado era o Filho de Deus, que do céu desceu. O Verbo em carne se fez, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para voltarmos a Deus. História do povo de Deus. Nasceu Jesus, nasceu a igreja. Somos o corpo e Cristo é o nosso cabeça. Veio ao mundo demonstrando amor, a sua glória se esvaziou. Nome sobre todo o nome, Deus o Pai exaltou. Vamos cantar, hoje é dia de louvar, vamos cantar. Celebrar, Jesus nasceu, o presente enviado é Filho de Deus, que do céu desceu. O Verbo em carne se fez, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para voltarmos a Deus. Uma nova vida, Jesus nos deu. Essa é a linda história do povo de Deus. Nasceu Jesus, nasceu a igreja. Somos o corpo e Cristo é o nosso cabeça. Veio ao mundo demonstrando amor, a sua glória se esvaziou. Nome sobre todo o nome, Deus o Pai exaltou. Veio ao mundo demonstrando amor, a sua glória se esvaziou. Nome sobre todo o nome, Deus o Pai exaltou. Sua glória se esvaziou. Nome sobre todo o nome, Deus o Pai exaltou. Veio ao mundo demonstrando amor, a sua glória se esvaziou. Nome sobre todo o nome, Deus o Pai exaltou. Uma nova vida, Jesus nos deu. Essa é a linda história do povo de Deus. Nasceu Jesus, nasceu a igreja. Somos o corpo e Cristo é o nosso cabeça. Uma nova vida, Jesus nos deu. Essa é a linda história do povo de Deus. Nasceu Jesus, nasceu a igreja. Somos o corpo e Cristo é o nosso cabeça. Veio ao mundo demonstrando amor, a sua glória
sobre todo nome, Deus o Pai exaltou. Veio ao mundo demonstrando amor, na sua glória se esvaziou. Nome sobre todo nome, Deus o Pai exaltou. Em silêncio me achego a ti, e sem forças atraída sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu, e como um bálsamo se espalha em devoção. O sentido de viver encontro aqui, quando aos seus pés derramo o coração. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao seu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos seus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de ti. Mesmo em prantos eu consigo escutar a voz de um outro homem a me reprovar. Se soubesse quem está a te tocar,